Jornalista da Globo publica uma mentira e passa vergonha nas redes sociais. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O assunto já está batido, mas grandes jornalistas continuam batendo na mesma tecla e passando vergonha nas redes sociais. Pela milésima vez, um jornalista comparou o juramento à saudação nazista. Em 2 de novembro de 2022, a vereadora Maria Tereza do PT de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, publicou um vídeo em suas redes sociais. Na publicação, ela acusou os apoiadores do então presidente Bolsonaro de estarem realizando gesto nazista em sua cidade. O Ministério Público de Santa Catarina chegou a investigar o caso e deixou claro que não encontrou qualquer ligação simbólica no evento que pudesse ser associada à apologia ao nazismo. Quem frequentou a escola na década de 80 saberia muito bem que se tratava de um juramento à bandeira. Inclusive, o gesto é realizado em momentos onde há um juramento envolvido, de universidades a cargos dos 3 poderes. O senador Flávio Dino, atual ministro da Justiça de Lula, fez esse mesmo juramento na posse no dia 1º deste mês. Pelo Estado do Maranhão, o senador Flávio Dino. Agradecendo a Deus e ao povo do Maranhão, assim o prometo. Pelo Pará, Estado do Pará. A vereadora foi cassada por decoro parlamentar. No relatório, houve a menção sobre essa polêmica, mas o foco foi a denúncia de uma suposta contratação irregular de shows quando era secretária municipal de Cultura. A jornalista da Globo, Eliane Cantanhede, em uma única postagem, criou uma maçaroca de informações inverídicas. Basta ver as fotos do gesto nazista para saber quem tem razão. A vereadora Maria Tereza Capra, cassada exatamente por dizer a verdade e condenar o nazismo. Uma vergonha. Pela milésima vez, não foi uma saudação nazista. E a cassação não ficou focada apenas na mentira que prejudicou a imagem de uma cidade e até mesmo do estado, Santa Catarina. A jornalista retuita na sua timeline fontes duvidosas, como o Twitter Choquei, de claro viés político a favor do PT. O administrador e empreendedor social Stephen Kanitz foi no ponto. Gente, fascismo foi uma ideologia que durou somente 26 anos. Vocês realmente acham que a direita conservadora iria abandonar 2000 anos de valores tradicionais? Vocês nunca vão converter a direita chamando ela de fascista. Mostra até desconhecimento da história política. Chamar o conservadorismo de extrema-direita, ou regime radical e fascista, é um desconhecimento da própria história contemporânea. Os conservadores foram caçados em diversos períodos da história e, por isso, repudiam o Estado. Inclusive, quando a Igreja Católica cometeu o grave erro de virar um braço do Estado, lá estavam os conservadores atuando como protestantes. O movimento conservador repudia o Estado agigantado e, por isso, repudia todas as suas formas, seja ela nazista ou comunista. O verdadeiro conservador quer menos Estado e, portanto, ele é um antinazista na doutrina e no regime. Mas, historicamente, aqueles que abusam dos rótulos são mais parecidos com eles. Hitler demonizou os judeus criando narrativas diversas. Seus discursos de moderador eram usados para calar opositores em nome de um bem maior, no caso, o seu lado político. Qualquer pessoa que acha que uma boa restrição é a solução quando não consegue dialogar por falta de argumentação está caminhando na sombra de Hitler. É claro que no Brasil não há jornalistas nazistas, porém o comportamento humano precisa de um freio. Caso contrário, poderão um dia elogiar um nazista. Hitler foi vendido como grande estadista pelos jornais internacionais. E isso porque a fonte do jornalismo no país foi tomado pelos ideais nazistas. O jornal antissemita mais notório da Alemanha transformou a identidade judaica com matérias irresponsáveis e sensacionalistas.
de assassinatos rituais a crimes sexuais e fraudes financeiras eram usados para manchar a reputação daquele povo. Era a cultura do ódio nazista. Apesar das apelações contra as alegações ofensivas e difamatórias do jornal, o resultado tinha um efeito contrário. Aqueles que denunciavam o jornal eram alvos de investigações e, posteriormente, sofriam perseguição política. Houve uma janela naquele período sombrio. Em abril de 1933, Arno Hesberg, chefe da agência telegráfica judaica em Berlim, escreveu: "As novas circunstâncias em que o judaísmo alemão se encontra também profetizam uma nova era para a imprensa judaica. Este novo tempo traz consigo uma nova concepção do que seja o jornalismo judaico. Anteriormente, a imprensa judaica tinha uma existência silenciosa. Ela era periférica às preocupações do judeu alemão comum. Na época atual, quando nós, judeus, fomos excluídos dos círculos intelectuais e sociais mais amplos da Alemanha, isso produzia uma mudança fundamental. Os jornais comunitários tinham como norte fortalecer a identidade judaica, mas também rebater as informações manipuladas. Mas essa liberdade teria um fim trágico. Em 1938, sob o comando do ministro da Propaganda, Joseph Goebbels, a Polícia de Segurança alemã prendeu cerca de 30 mil judeus e os encarcerou nos campos de concentração. Goebbels usou um ato isolado para consolidar o que se tornaria uma das maiores perseguições político-raciais. Como já falei muitas vezes, a história não é cíclica, porém o comportamento humano é bastante previsível. Se os seus desejos estão mais propensos às práticas do passado nazista, então você certamente está errado. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o canal Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.